Aproveitando essa paisagem bucólica aqui do interior de São Paulo, né? Queria falar um pouquinho, pelo menos dar uma introdução sobre a invasão neerlandesa que aconteceu no Brasil no século XVII, principalmente no Nordeste e em Pernambuco, né? Então eu queria tecer algumas considerações poucas sobre isso. Primeiro, como que a Holanda conseguiu formar uma armada tão forte a ponto de enfrentar as poderosas potências da época, Portugal e Espanha, né? Primeiro, a Holanda parece que teve um certo apoio da Inglaterra, né, que era uma potência também, estava despontando também já como uma potência. E eles eram ladrões e piratas, né? Então quem é ladrão vai se especializar no negócio dele. Qual era o negócio deles? Roubar, né? Então fazia pirataria nos mares, tudo, e invadir o Brasil com essa intenção, exatamente essa intenção. Não era colonizar, nada disso, era roubar, tirar riqueza, explorar. Diferente do que fez Portugal, fizeram Portugal e Espanha, né? Que era sobretudo levar o evangelho, tá? Claro que eu não estou falando dos neerlandeses atuais, né? Os batavos atuais, estou falando daquela época, né? Tiveram dificuldades? Evidente que sim, né? Tanto que chegaram no Brasil, primeiramente em Salvador, né? Não conseguiram dominar Salvador, foram expulsos de lá. Então aí eles foram para Pernambuco e lá se estabeleceram, ficaram alguns anos, algumas décadas lá, certo? Eles eram protestantes, né? Tentaram fazer a evangelização, vamos dizer assim, entre aspas, né? Bem entre aspas, do protestantismo, sim, tentaram. Conseguiram? Não conseguiram, né? Então, por quê? Porque o Brasil sempre teve vocação católica, né? O Brasil a essência do brasileiro é ser católico, né? Então a exemplo dos franceses huguenotes que já tinham tentado fazer isso no Rio de Janeiro, na invasão do Rio de Janeiro, né? Naquela época os jesuítas já convertiam milhares de pessoas. Só em Salvador tinha, sei lá, acho que uns 40 mil conversos naquela época, hein? No início da colonização, certo? E os huguenotes franceses não conseguiam fazer nada, porque a vocação do brasileiro é católica, né? Podem até dizer, mas hoje tem tanta seita por aí, né? Tá, isso é uma outra discussão, é um fenômeno mais atual, tem os seus motivos. Não cabe a gente aqui discutir sobre isso, né? Então não foi fácil para eles, não foi fácil. Mas eles conseguiram, né? Tanto que ficaram lá em Pernambuco, Rio Grande do Norte, tentaram invadir o Maranhão também, tudo. Conseguiram, né? Ficaram lá muitos anos. Por quê? Era a época da União Ibérica, né? A Espanha estava dominando Portugal, certo? Portugal não tinha um rei, o rei de Portugal era o rei espanhol, né? A Espanha tinha outras preocupações além dessa, certo? Há quem critique o rei da Espanha na época porque não deu o apoio necessário à expulsão dos jesuítas na época, certo? E depois que houve a restauração de Portugal, Portugal voltou a ter um rei, né, Dom João IV, que restabeleceu a dinastia, quer dizer, que inaugurou a dinastia de Bragança, né? Aí Dom João IV, como ele estava, a exemplo da Holanda, também guerreando com a Espanha, porque afinal Portugal tinha se libertado da Espanha e não foi simples assim, vamos ter um rei agora e tudo bem. Não foi simples assim. Então Portugal estabeleceu uma trégua de 10 anos com a Holanda. Então, apesar de a Holanda estar ocupando o Brasil, né, ter invadido o Brasil, Portugal estava, vamos dizer assim, em paz com a Holanda, né? E Portugal respeitou essa trégua, mas a Holanda não, certo? A Holanda não.
E muitas vezes, muitos fatos históricos comprovam que a Holanda nunca respeitou essa trégua, tá? E os holandeses, eles respeitavam a fé católica, ou seja, tinha liberdade religiosa? Absolutamente não, certo? O que eles mais faziam era profanar as igrejas, fazer profanação, proibiam manifestação pública da fé católica, como procissões, por exemplo. E isso contribuiu também para a revolta do povo, né? Que não, claro que não aceitava isso daí, né? E os holandeses usavam de violência, usavam de muita violência, não é que usavam de violência, a violência era muito grande, né? Não era uma mera violência de guerra, por exemplo, duas forças se confrontando e é uma violência, vamos dizer assim, até natural, não. Era violência cruel mesmo, usavam de crueldade. Depois eu vou falar melhor sobre isso, né, sobre essa parte, tá? Mas isso é mais uma mera introdução, né, que eu gostaria de falar sobre esse período da invasão neerlandesa, né, dos Países Baixos, principalmente no Nordeste brasileiro.